Quando caminhamos pela rua do nosso bairro, nos deparamos com pessoas, praças e lugares diversos e podemos ver muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Todas elas fazem parte da paisagem. Você já reparou que existem ao nosso redor várias paisagens? Mas o que é paisagem? Podemos definir paisagem como o resultado de tudo aquilo que conseguimos visualizar, ou seja, é tudo que conseguimos observar com o olhar. A paisagem é feita de movimento, cores, sons, cheiro e de todo um espaço que a simboliza. Muitas vezes usamos o termo paisagem como definição para a arte da pintura. Você já reparou que as pessoas falam, veja que paisagem bonita? Essa pode ser o pôr do sol, o céu iluminado pelas estrelas, uma igreja, o topo de uma montanha, etc. Portanto, tudo aquilo que os nossos olhos podem observar em um determinado local ou lugar forma uma paisagem. Ela é formada pela vegetação, pelos seres vivos, pelas construções, pelo clima, pelas cores, pelo movimento e por todos os objetos existentes. A mesma paisagem pode ser vista sob aspectos diferentes dependendo da interpretação de cada indivíduo. Essa é a forte de interpretação da arte, em partes e no todo, com suas cores e movimentos. Ela é democrática, pois cada ser possui uma visão daquilo que vê, logo uma opinião. Tipos de paisagens. Na paisagem, vemos muitos elementos e podemos dividi-los em naturais e humanizados. Como podemos identificá-los? É muito fácil. Os elementos naturais correspondem a tudo que vem de origem da natureza e que não foram feitos pela mão do homem, como o céu, os lagos, os rios, o clima, o sol, as nuvens, as montanhas, o solo, o mar, a vegetação e muitas outras coisas que não foram criadas pelo homem. Também podemos chamar de paisagem natural. Os elementos humanizados são transformações ou criações realizadas pelo ser humano, como as construções, os prédios, as praças, as ruas, as pontes, os carros, os objetos e muitos outros elementos. Também podemos chamar de paisagem humanizada. Os seres humanos podem modificar a paisagem a qualquer momento. Basta notarmos que a cada dia podemos observar uma paisagem diferente, como a derrubada de uma árvore, a construção de novas residências, a construção de um viaduto ou ponte. A qualquer momento as paisagens se alteram com a interferência de muitos fatores. No cotidiano da vida, a maioria das pessoas, quando perguntadas sobre o que é uma paisagem, responde tudo aquilo que é belo, como por exemplo as flores, os jardins, os parques. Outras pessoas vão dizer, tudo aquilo que eu vejo é uma paisagem. Essas pessoas estão certas ou erradas? Eu diria que nenhuma das duas coisas. Vejamos o porquê. Paisagem, para a geografia, significa duas coisas. Tudo aquilo que os sentidos humanos, tato, audição, olfato, visão, podem captar. Tudo aquilo que a sua visão consegue enxergar é uma paisagem. Tudo aquilo que sua audição escuta é uma paisagem. Portanto, tudo que o ser humano consegue sentir é uma paisagem. Por exemplo, se você fechar os olhos nesse momento, poderá ainda sentir que à sua frente tem um computador, do lado tem algumas paredes, e se prestar mais atenção ainda, poderá ouvir que lá fora passam carros. Você não vê, mas sente a paisagem. Por ser a paisagem tudo aquilo que está ao alcance da nossa percepção, ela sempre vai ser uma herança, ou seja, ela também vai fazer parte da nossa memória, sendo uma espécie de memória do passado. Pergunte a seus pais ou avós como era a paisagem de sua cidade quando eles eram crianças e qual é a paisagem de hoje, se existe alguma diferença. A ciência geográfica apresenta, de acordo com as diferentes correntes do pensamento, categorias consideradas essenciais para a compreensão do seu estudo. As principais categorias geográficas são paisagem, lugar, território, região e espaço. Portanto, a paisagem é considerada pela maioria das correntes do pensamento geográfico um conceito-chave da geografia. O termo paisagem é polissêmico, ou seja, pode ser utilizado de diferentes maneiras e por várias ciências. Essa categoria geográfica consiste em tudo aquilo que é perceptível através de nossos sentidos: visão, olfato, tato e audição. No entanto, a análise da paisagem é mais eficaz através da visão. Nesse sentido, a geografia moderna, que prioriza os estudos dos lugares e das regiões, utilizou-se da fisionomia dos lugares para ter êxito em suas abordagens geográficas, observando as transformações no espaço geográfico
em decorrência das atividades humanas na natureza. Para Olivier Dufus, geógrafo francês, as paisagens são fruto da ação humana no espaço e as classifica em 3 grandes famílias, em função das modalidades da intervenção humana. Paisagem natural não foi submetida à ação do homem. Paisagem modificada é fruto da ação das coletividades de caçadores e de coletores que, mesmo não exercendo atividades pastoris ou agrícolas, em seus constantes deslocamentos, pode modificar a paisagem de todo irreversível através do fogo, derrubada de árvores e etc. Paisagens organizadas são aquelas que representam o resultado de uma ação consciente, combinada e contínua sobre o meio natural, como por exemplo as cidades, praças, etc. A paisagem é um dos objetos de análise da geografia, sendo constituída através das relações do homem com o espaço natural. Sua observação é muito importante, pois retrata as relações sociais estabelecidas em um determinado local, onde cada observador seleciona as imagens que achar mais relevante. Portanto, diferentes pessoas enxergam diferentes paisagens. As paisagens naturais são aquelas que não foram modificadas pelo homem, ou que pouco se alteraram em função das atividades antrópicas. O mundo composto por diferentes tipos de paisagens naturais. O termo paisagem é um conceito-chave na ciência geográfica. Essa expressão, em resumo, faz referência a tudo aquilo que o indivíduo abstrai do espaço a partir dos seus sentidos, o que torna esse termo uma relação entre o ser humano e a sua formação de apropriação material e intelectual sobre o meio. A expressão paisagem natural, nesse contexto, insere-se como uma tipificação criada em oposição à paisagem cultural ou geográfica, que é aquela produzida ou transformada pelas atividades antrópicas. Portanto, entende-se por paisagens naturais aqueles espaços que ainda não foram humanizados ou que pouco receberam interferência das atividades baseadas no emprego das técnicas, principais elementos produtores e transformadores do espaço geográfico. A compreensão dos elementos da natureza, bem como a sua localização e distribuição espacial, pelos diferentes lugares, é importante no sentido de auxiliar no esclarecimento de seus efeitos sobre a sociedade e suas práticas. Nesse sentido, torna-se importante avaliar não tão somente as paisagens e os lugares em si, mas também as relações e as técnicas necessárias para a sua utilização e preservação. Você poderia conferir, na presente seção, textos relacionados com os diferentes domínios morfoclimáticos e biomas, como a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal, as savanas, a tundra, entre outros, além de inúmeros fenômenos e elementos naturais, como os desertos, mares e outros locais e paisagens naturais existentes em nosso planeta. A paisagem, que é composta por elementos do presente e do passado, é dotada de aspectos naturais e culturais do mundo. Existem vários elementos conceituais sobre os quais nós podemos melhor observar e compreender o espaço geográfico e as suas inúmeras formas de análise. Um dos elementos mais importantes nesse ínterim é o conceito de paisagem, que representa um dos aspectos mais notórios necessários para a compreensão do mundo em que vivemos. A paisagem é, pois, os aspectos perceptíveis do espaço geográfico, isto é, a forma como compreendemos o mundo a partir de nossos sentidos, tais como a visão, olfato, o paladar, entre outros. É claro que a visão é, geralmente, o mais preponderante dos sentidos quando falamos em compreensão da paisagem, porém não é o único, de forma que podemos perceber o espaço também pelos seus cheiros, seus sons, sabores e aspectos externos. A análise da paisagem permite verificar as diferentes dinâmicas concernentes ao funcionamento das sociedades, pois ela revela ou omite informações de forma a denunciar as características econômicas, políticas e culturais que estruturam o processo de formação e organização do espaço social. Afinal de contas, o espaço geográfico é o resultado de uma complexa interação entre sociedade e a sua paisagem. É interessante observar que as paisagens apresentam aspectos e elementos referentes ao presente e ao passado, que muitas vezes convivem em um mesmo espaço. Se observarmos, por exemplo, a paisagem de uma cidade histórica, podemos notar elementos do passado que foram conservados em conjunto com aspectos do presente, ou que surgiram em tempos mais recentes.
Assim, é possível comparar essas paisagens e observar ao menos algumas de suas principais características, como a sua arquitetura, estilos culturais e outros. Além do mais, a paisagem carrega consigo aspectos naturais e também aspectos culturais humanizados. Quando uma determinada área é formada apenas pelos elementos da natureza, falamos de uma paisagem natural, mas quando ela apresenta alguma intervenção humana, então falamos de paisagem cultural, também chamada de paisagem humanizada ou de paisagem geográfica. Uma área de floresta com rios, cachoeiras e animais silvestres constitui um exemplo de paisagem natural. Já a área de uma cidade ou um campo de cultivo agrícola são exemplos de paisagem culturais. Em muitos casos é possível observar cenário em que os dois tipos se apresentam conjuntamente, o que representa, ao menos em tese, um equilíbrio entre natureza e sociedade. Não obstante, é preciso considerar que as paisagens também possuem seus aspectos diferenciados, não tão somente pelas suas características físicas entre si, mas também de acordo com o olhar de quem observa. É comum que duas pessoas diferentes observem uma mesma paisagem e possuam visões, impressões e opiniões distintas sobre ela, fazendo com que exista uma relação de identidade, subjetividade entre a paisagem e o ser humano, o que remete à ideia de cultura que influencia a forma como a sociedade enxerga a sua realidade.